A nossa aula de hoje vai ser sobre a vida privada, né, o negro no Império. E então é um tema que eu vou provocar bastante que vocês pesquisem, se aprofundem nos tópicos que eu vou trazer aqui, né? Lembrando que esse vídeo é um material para YouTube, então é uma aula que às vezes ela não pode se estender muito, né, para não se tornar cansativo, né, e para atingir o maior número de pessoas diferentes, né, não só para o público da capoeira e da história, mas também principalmente para os estudantes aí que estão fazendo Enem, vão prestar pré-vestibular, de repente, com certeza, muito material que eu vou postar aqui vai servir para vocês fazerem aí um mapa mental de vocês, né, e conseguir organizar as informações dentro desses temas, né, de Brasil colônia, Brasil império, né, Brasil contemporâneo. Vamos dar início aí. E já indo para o nosso primeiro slide dessa apresentação aqui do PowerPoint, né? Então eu trago o título aqui, né? O escravo é um tipo de propriedade particular, né? Então, e embaixo aqui está o livro, né? Que eu falei, História da Vida Privada no Brasil, volume 2. Como eu vinha falado, o negro, né? O escravo, né? Por ser um tipo de propriedade, ele podia ser tributado, julgado, comprado, vendido, herdado, hipotecado, né? Então aqui aquela imagem da capa da apresentação eu trago aqui de novo porque eu vou explicar sobre essa imagem, né? Que ela é uma representação, é uma imagem, né, que traz a figura do senhor proprietário de escravos, né? Então normalmente muitos quadros, muitas fotografias são representações montadas, né? E traz só um lado da história, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas representações e com as fontes primárias, né? Principalmente as fontes primárias, elas têm muito que a gente chama eurocentrismo, né? Que é sempre a Europa no centro do mundo, né? Que é civilizado, e os outros povos são inferiores, são primitivos, né? E a questão do etnocentrismo que a gente traz aqui para o Brasil, né, é quando tu também coloca uma cultura dizendo que é superior às outras, né? Nesse caso aqui a gente vai desconstruir isso, né? Então ao longo das nossas apresentações, né, a gente vai sempre desconstruir essas questões aí etnocêntricas e eurocêntricas. Então vamos lá. Então o quadro ali em questão, né, ele traz o homem branco, que é o senhor, o dono, o proprietário dos cinco outros homens, negros e mulatos. Está na frente, na posição de autoridade e domínio. Os outros se encontram atrás. O primeiro à esquerda do senhor é mulato. Está bem vestido, ao contrário dos outros. Deixou o cabelo meio liso crescer. Penteou, fez uma risca do lado esquerdo, como seu senhor. Mas não pode usar sapatos, privilégio e marca distinta dos livres libertos. Tirar fotografia era uma operação demorada. Ninguém podia mexer durante quase 2 minutos. Outras tentativas já podiam ter falhado. O escravo situado à sua direita, né, ele está assustado e escondeu-se. Na extrema esquerda, o homem com a varinha na mão, né, ele pode ser um pastor de cabras ou de vaca leiteira da cidade. Então, por isso, ele tem um olhar altivo, talvez porque traga nas mãos o objeto do seu ofício, né, no caso da sua profissão, o que distingue dos outros, né, o que diferencia dos outros cativos. Paus para toda a obra, que nesse caso, né, ele poderia trabalhar na lavoura, na casa grande e várias outras tarefas, né, ao longo do dia, da noite. E na extrema direita, o homem de branco se mexeu, estragou a foto da ordem escravista programada pelo senhor. Vai apanhar. No rosto, fora de foco, vislumbra-se o medo. Vai apanhar. Então essa foto é do Militão, né, Augusto de Azevedo, que foi tirada em São Paulo, né, aproximadamente na década de 70 do século XIX.
né? Nesse slide aqui a gente vai trazer um tema, como eu já tinha falado anteriormente, sobre o escravismo moderno, né? Que particularmente o brasileiro, né, baseava-se na pilhagem de indivíduos de uma só região, de uma única raça, né? Então aqui entre 1825 e 1850 desembarcou na área fluminense o essencial do fluxo de 250 mil escravos moçambicanos deportados para o Brasil, né? Então vocês conseguem observar que tem um número bem maior, né, de escravos, né, e de negros em relação à população branca. Em 1872, em consequência da imigração portuguesa, essa proporção ela já se invertera, né? Ela já modificou. De cada 10 habitantes, 6 foram classificados como brancos. Considerando apenas os anos de 1841 e 1850, constata-se que cerca de 335 mil africanos haviam sido ilegalmente importados no Império, representando um valor equivalente a 28% do total das importações legais efetuadas pelo país na mesma época, né? Então, reforçando que esse livro ele traz esse dado aqui, mas pode ser maior, né? Muito maior, né? Lembrando que os números eles são manipuláveis e muitas vezes os historiadores da época, os pesquisadores, eles trabalhavam muito mais com as fontes oficiais. E assim que vai surgindo novas informações, novas descobertas, né, o historiador ele vai trazendo para suas aulas essas informações. Então, o vídeo que eu estou gravando agora, de repente nos próximos, assim que eu vou tendo acesso a novas fontes, a outros livros mais recentes, mais atualizados, eu vou trazendo essas informações para vocês. Vamos avançar? Esse tema aqui sobre os tigres ou tigradas, né, é um tema bastante polêmico, né, que passa esse termo ser utilizado, né, de maneira cotidiana, né, muitas vezes as pessoas não sabem a origem do termo, que é um termo pejorativo, né? Então aqui nesse slide eu vou explicar para vocês a origem do termo, para a gente ter o cuidado de não utilizar certos termos, porque, um exemplo, eu já trabalhei na construção civil, que se utilizava muito isso, do encarregado vir ver o pessoal parado, chamar, vamos lá, tigrada, vamos trabalhar a tigrada. Só que ele está trazendo um termo que ele não sabe a origem, a maioria também não sabe dos outros. Pode ter algum mais atento ali que já sabe, vai, não vai aceitar, vai ter algum choque ali, né, um conflito, né, porque ele não quer ser chamado dessa forma, né, ele quer ser chamado pelo nome, que é o correto, enfim, né, mas aí a gente vai trabalhar essa questão desse termo agora, qual a origem dele. Escravos encarregados de levar dejetos domésticos, né, até as praias, por isso chamado de tigres, muito provavelmente por causa da cor tigrada com que a matéria fecal sujava o seu corpo. No Recife, os tigres só desapareceram em 1882. Segundo Gilberto Freire, né, ele acredita que a facilidade de dispor de tigres retardou a instalação de redes de esgotos nas cidades do Império. Então eu trago a imagem, né, que é do livro também, né, de os negros, né, despejando os dejetos na praia, né? Então, ali eu digo praia porque está escrito atrás, inclusive ali, né, a praia de Dom Manuel, né, no Rio de Janeiro. Então essas pessoas eram chamadas de tigres, né, e tigradas. Vamos avançar. Agora a questão do escravo de ganho, né? Uma das astúcias dos escravos fugidos no Rio consistia em arranjar sapatos, calçá-los e misturar-se aos negros e mulatos livres e libertos que circulavam pela cidade. O pintor abolicionista Arro Arring, ele registra um momento crucial
da opressão escravista sobre a sociedade. Qualquer negro ou mulato livre poderia ser confundido com um cativo em fuga, às vezes escravo fugido, misturado à população da cidade do Rio, traía-se ao responder quando chamado por seu antigo nome. Então, uma das coisas que desvendava para saber se era um escravo fugido, se ele realmente era um liberto, se ele respondesse ao ser chamado pelo seu antigo nome. Então, né, era uma maneira de ser recapturado novamente, né, e voltar à condição de escravizado, né, e não a que ele estava na condição de liberto. Né. A partir do momento que ele coloca um calçado nos pés, ele poderia circular livremente pela cidade e se portar como um liberto. Né. E demorava um tempo para descobrir que ele era um escravo fugido. Essa imagem aqui, eu utilizo bastante ela nas apresentações, né? Eu já fiz 2 apresentações para adolescentes em escola, em projeto social também, onde eu pergunto para os educandos, né? Qual desses 2 imagens aqui é o escravo? Quem eles acham que é escravo? E a grande maioria aponta para a imagem, para a figura do negro. Aí depois eu pergunto, tá, e por que o outro não pode ser escravo também? Aí os alunos, assim, os educandos, eles falam que porque ele é branco, né? Até hoje, assim, se tem uma confusão com a questão do afro-brasileiro, né? Da mestiçagem no Brasil. Né? Porque a partir do momento que hoje, assim, enxerga a pessoa com a pele clara, acha que ela é branca. Né? Sem perguntar, sem pesquisar, saber qual a origem da família dela. No meu caso aqui, né, eu, além de me colocar como um capoeirista, que eu sou professor de capoeira, estou inserido dentro da cultura afro-brasileira, né, eu sou afro-brasileiro também, porque eu sou fruto da mestiçagem. Né? A minha família, a grande maioria é negra, como eu já tinha falado no vídeo anterior, e a minha bisavó era africana, e automaticamente, se eu tenho a pele clara, é porque eu sou fruto da mestiçagem, né? Porque meu pai biológico tinha a pele mais clara. Assim como a minha mãe também, o pai biológico dela também tinha a pele mais clara e a gente foi clareando, né? Mas dentro da cultura negra, né? Então às vezes as coisas se repetem. Assim como minha mãe não conheceu o pai biológico dela, eu também não conheci meu pai biológico, né? Mas voltando para essa época, né, muitas escravas, mucamas, né, escrava doméstica principalmente, uma negra assim que muitas negras eram belas, né? Então elas eram como por ser uma mercadoria, né, lembrando que foi escravizada transformada em coisa, elas eram vítimas de estupros, né, de violência sexual, né? E disso gerava um filho que ele poderia nascer, né, nasceria com a pele mais clara, por ser filho de um branco com a negra. Mas eu vou explicar isso melhor no próximo slide aqui. E por volta do ano de 1834, a situação da população negra em Salvador era ímpar. Cerca da metade da população da cidade era negra e exercia pequenos ofícios rentáveis, como alfaiates, carpinteiros, vendedores ambulantes, entre outros. Vamos avançar. Agora sim, retomando ali sobre a questão dos cativos brancos no Império, aqui eu posso explicar bem melhor para vocês, né, também com textos, né, com alguns trechos extraídos lá do livro. Após 1850, com a intensificação do tráfico interregional de escravos, podia acontecer que aparecessem no Rio cativos brancos ou praticamente brancos, né, como eu tinha explicado. O direito imperial prescrevia que o estatuto do filho seguia o estatuto da mãe. O filho da escrava nascia escravo. Né? Então, aqui antes da lei do ventre livre, né? Se o filho ali nascesse num ventre escravo, ele era escravo. Então, o estatuto da criança, né, é o estatuto da mãe. Então, por isso, independente se ele nascesse com a pele clara, né, por ser
dá para se dizer assim, um filho bastardo, né? Que ele é fruto de um estupro e muitas vezes o dono do escravo, o patrão que violentou a escrava, não ia assumir aquele filho, né? Mas aí poderia transformar ele em capataz, capitão do mato, né? Fazer o serviço ali do feitor, né? Então ele poderia inclusive, né, ter o ofício ali de torturar os seus irmãos de, de, de etnia, de pele, de cor, enfim, né? A única diferença por ele ser fruto ali de um estupro e filho do dono de escravo, ele poderia se transformar então em feitor e capitão do mato. Então vamos avançar. Naquela altura, alguns escravos brancos, filhos, netos e bisnetos de escravas mulatas e de brancos, até então isolados em fazendas sertanejas, começaram a ser vendidos para a corte. Vamos lá. A revolta dos ladinos apressa o fim do escravismo no Brasil. Ordem privada escravista que tinha vigorado por 3 séculos e meio em nosso território. Ladinos, né, eram chamados na época, esse termo ladino, já era o negro nascido no Brasil, né, e aculturado, dá para dizer assim, né, já né, conseguia já se comunicar através da língua materna, né, e aí também tinha a questão do negro boçal, chamavam assim nesse termo, porque era aquele recém-chegado da África, né, que não falava a língua, não se comunicava pela a língua materna da região onde ele está sendo escravizado. A partir do momento que ele aprende a língua, consegue se comunicar, ele é chamado de negro ladino. Então, também aumentava, né, o valor para venda, né, no caso, que ele comprava ali o negro boçal, aí a partir do momento que se tornava o negro ladino, o traficante escravo conseguia vender ele por um valor muito maior. E se ele tivesse um ofício, né, o valor aumentava. Então é só para entender como funcionava esse sistema econômico escravocrata. Voltas regenciais. Aqui tem um mapa, né, bem fácil de entender, com as legendas aqui. Então eu gostaria que vocês pesquisassem, aprofundassem e cada uma dessas revoltas regenciais, né, que no Pará, né, teve a questão da cabanagem, que foi de 1865 a 1840. A balaiada, de 1838 a 1841. Né? A sabinada, que foi de 1837 até 1838. E aqui a revolta dos malês. Né? Aqui eu vou me estender um pouquinho mais para explicar, porque trazer também para o campo assim da capoeira, que muitos negros islamizados, né, que eram chamados de malês, né, então a grande maioria também teve contato com a capoeira, porque os negros malês eram da região de Salvador, e a gente sabe que existiu em várias guerras de brancos, o negro foi utilizado ali como arma de guerra, né, para lutar nessas revoltas e guerras de branco. Então a gente teve também a questão do pelotão Zuavos da Bahia, né, que muitos deles eram islamizados. Né? Então eles participaram dessa revolta malê, mas eu gostaria que vocês pesquisassem mais. Aqui eu estou trazendo mais uma visão e trazendo para contextualizar com a capoeira. Né? E agora o próximo aqui também, que daí diz respeito à nossa região aqui, que é o Rio Grande do Sul, né? Que antes fazia parte do Império Espanhol, né? Que por não ocupar, né? Não povoar essa região, acabou perdendo para o Império Português. Né? Então, o estado do Rio Grande do Sul, hoje, né? Que a gente conhece por Rio Grande do Sul, já pertenceu no passado para o Império Espanhol. Então, aqui a gente também teve a questão tem gente que chama de Revolução Farroupilha, outros chamam de Guerra dos Farrapos, né? Mas foi uma guerra, por assim dizer, que durou 10 anos. Né? E nesses 10 anos também, né, se utilizou muito, né, dos escravizados para esses combates, para essas batalhas, essa guerra, enfim. E de novo trazendo para o lado da capoeira, assim como na Guerra do Paraguai, que tinha lá a utilização do batalhão lá
zuavos da Bahia, né? Os malês, mas também tinha vários capoeiras que eram das maltas cariocas, né? Que Dom Pedro II ele via também a Guerra do Paraguai uma maneira de também dizimar aquela população de capoeiristas que sempre incomodaram ali o sistema escravocrata e o sistema opressor, né? Só que muitos deles saíram vitoriosos e foram prometidos alforrias e não foi cumprida. E aí depois da Guerra do Paraguai ah, se teve também o surgimento do Exército Brasileiro, né? Porque até então era a Marinha de Guerra, né? Não se tinha um exército no Brasil. E também no Rio Grande do Sul, né? O surgimento da Brigada Militar, que a grande maioria no início lá eram capoeiras também da colônia africana, né? Porque lembrando que na época não existia concurso público para entrar na brigada ou no exército, enfim. Assim como aconteceu também na Marinha, a grande maioria eram capoeiras, né? E por isso os capoeiristas circulavam por várias regiões, se comunicava com vários outros, né? Então eles estavam atentos a tudo que estava acontecendo na corte e até mesmo nas regiões aí distante, como é no caso da campanha, né? Das fronteiras, que é no caso aqui do Rio Grande do Sul. E com isso também, com a Guerra do Paraguai como exemplo, teve negros que fugiu para o país vizinho, Uruguai, né, que tem registros, né, e fontes aí que existiu o pelotão Flórida, né, que era composto por negros e também negros capoeiras, né, que já no Uruguai já lá já tinha acontecido a abolição, então quem lutasse naquele exército seria livre automaticamente, né? E já no Brasil a gente sabe que levou quase 4 séculos, né? Foi o último país a abolir a escravidão, né? Então a própria revolta dos malês ali voltando, né? Ela se inspirou, né? Na Revolução Haitiana, né? Então eu gostaria também que você pesquisasse sobre, né, a Revolução Haitiana lá, né? Onde de fato, né, foi o único país que conquistou a independência, né, a independência do Haiti, e acabou com a escravidão, né? Mas aí foi, né, os negros daquela região, daquela ilha, mataram a população branca e se libertaram, né? E em Salvador tentaram fazer isso, né? Só que foram descobertos que a gente sabia também que tinha escravos que achavam que o patrão era bonzinho e acabavam passando informação, né, de tudo que estava acontecendo no meio da escravaria, né, no meio dos negros libertos, né, enfim. Então, às vezes existia esse sistema aí de traição também, tanto para um lado como do outro também, né? Dentro da Casa Grande também tinha aquele negro que que ele era fiel à sua cultura, à sua etnia, então passava também informação para a senzala, para os quilombos, né? Então isso era dos dois lados, né? Enquanto sociedade, a gente sabe que o ser humano ele é um ser político também, que ele tende para um lado, tende por outro, de tempos em tempos, né? Então a gente sabe também que o capoeirista carioca lá das Maltas também existiam lá os conservadores, né? E os liberais, né? Então, tendo de um lado, tendo do outro, é um agente político também. A própria guarda da Princesa Isabel, a Guarda Negra, né? Também defendia a monarquia, né? A própria Guarda Negra. Então, o capoeirista sempre foi um ser político, todo ser humano é um ser político. E com a capoeira isso não foi diferente. Então, aqui voltando aqui, finalizando aqui com a parte ali dos farrapos, né? Que durou 10 anos. Então, vale a pena pesquisar a própria história do negro. Lembra que eu falei para vocês desde o início que eu tento provocar isso, que por muito tempo se trabalhou a história oficial e a história dos vencedores. A história dos vencidos, ela sempre foi apagada, né? Tentaram apagar. Hoje os historiadores de hoje, assim, contemporâneos, assim como eu, né, que sou um futuro historiador, eu sou um graduando em história, eu sempre vou fazer esse link entre a capoeira e a história. Por isso que foi uma das formas que eu criei, né, um canal no YouTube que é História e Capoeira, né, mas também para ajudar os estudantes aí que estão prestando os concursos, né? Então, quando vem para a área da história, né, é uma forma de conseguir canalizar aí, filtrar,
as informações e até mesmo conseguir se dar bem nas armadilhas, nas pegadinhas aí dos vestibulares. Vamos avançar? Nós estamos chegando já no final já da apresentação, né? Então eu trago para vocês aqui a fonte bibliográfica da vida privada, né, no Brasil, volume 2. Então aqui também o tema aqui que eu fui abordando com vocês, que é sobre o Império, a Corte e a Modernidade Nacional. E aqui a gente tem o sumário, né, que depois vocês podem escolher os temas ali, né, quem não conseguir ler todo o livro, né, porque cada livro dessa coleção são mais de 500 páginas, né, 400 páginas ali, enfim, um pouco mais, tá? Mas por enquanto, né, eu trago esse tema, reforçando de novo que vocês podem se aprofundar mais, né, que aqui eu trabalhei alguns tópicos, tentei trazer, né, o tempo todo ali fazer o link com a capoeira, né, porque o objetivo é esse, de trabalhar os dois públicos, né, capoeira junto com a história, que no caso é o saber popular e o saber acadêmico. Mas também fazer a transposição didática aí para os alunos que estão estudando aí para os vestibulares, aí para o Enem, enquanto existe Enem ainda, né? Tomara que continue, porque é uma forma de acesso à universidade, né? E ali também no Enem cai bastante essas questões assim né, de conhecimento geral, né? Principalmente ali quando cai a questão da história do Brasil, pode cair essas imagens, né? Que é onde vocês assistindo aqui meus vídeos vão conseguir lembrar e identificar as coisas que eu expliquei nos vídeos, né? Então tem outros também, né, no canal lá, procurem lá na playlist lá o que chama atenção lá e de novo, né, reforçando, dá essa força aí, vamos passar a informação para frente, né, porque a informação não pode ficar retida, né, a informação a gente tem que compartilhar mesmo. Então compartilha esse vídeo, né, para tornar mais visível lá e dar uma evidência lá no YouTube. Vocês têm que curtir, quem puder comentar, trazer alguma sugestão, né? Também tem a parte abaixo do vídeo ali de comentários. Então até o próximo vídeo, galera, né? E reforçando, né? Estudem, pesquisem e quem tiver alguma informação interessante para compartilhar com a gente aí, compartilha aí no canal aí, escreve aí embaixo e a gente vai pesquisando, né? Então os vídeos eles vão demorando um pouquinho porque, né, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que fazer edição do material, né? Por mais que esse material eu apresentei na faculdade, né, na cadeira de História do Brasil, mas aí eu fui dando umas modificações nele e ajeitando ali no PowerPoint, né? Então mais ou menos a maioria do conteúdo eu já tinha já guardado, né? Mas o que demora mesmo é a questão da edição aqui, filmar e aí depois colocar no canal. Um abraço, galera, até o próximo vídeo.